Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começa a clarear a Operação Pogba. Sim, tá acontecendo. Mas será que já tem proposta? Clareando, as coisas estão acontecendo. Pogba pode sim jogar no Corinthians no ano que vem. Isso não é um devaneio, isso não é uma loucura, isso é uma aproximação que está acontecendo, mas a proposta ela ainda não aconteceu. Como a gente vem conversando nos últimos dias, o Pogba tem se aproximado, né, conversado via Memphis Depay, que acaba sendo o elo. O Pedro Silveira, diretor financeiro, estava na live, né, naquela ligação que o Memphis divulgou para todo mundo. O Fabinho Soldado e o Augusto Melo estão monitorando essa situação e estão, obviamente, estudando com todos os departamentos de que maneira isso pode acontecer e dentro daquele estudo de será que é interessante, qual é a condição física dele, qual é o embasamento que nós podemos ter em níveis jurídicos, financeiros para obter um jogador esquilate no marketing e tudo mais. É isso, por isso que eu falo numa operação. O Pogba ele envolve tudo isso. Para você trazer um jogador desse tamanho, como é o caso do Memphis, você precisa ter uma estrutura para oferecer para o cara. Ó, ele vai chegar aqui em janeiro, vai começar a treinar com o clube, mas ele só pode jogar em março. A partir de então nós vamos fazer tantas campanhas, ele já vai ter, já vai vestir o uniforme, porque aí já tem retorno de marketing, quando ele estrear já tem camisa vendida. Tudo isso tem que estar muito bem alinhavado. Mas acima de tudo, é entender se a contratação vale a pena. De tudo que eu ouvi, eu entendo que o Corinthians entende como uma contratação mais do que possível, viável, interessante, por todos esses aspectos que eu citei para vocês. O aspecto técnico, evidentemente, mesmo com a ressalva de que só em março e de que daqui a pouco ele demandaria de um ritmo de jogo, a figura dele e o fato de ser um jogador acima da média, um extra classe, o impacto positivo no jogo que ele daria ali na frente compensaria essa espera, né, que o torcedor teria que ter, o clube teria que ter com ele até março. Os valores, eles realmente assustam, como a gente fala. E o Augusto Melo, ele entende que 4 milhões a 4 milhões e meio a 5 milhões de reais, que seria o pedido pelo Pogba, realmente seria muito fora, até porque ultrapassaria um limite que já foi ultrapassado na questão do Memphis, que tem obviamente a questão da patrocinadora, mas é aquela coisa, né? Você não pode começar a inflar jogadores que ganham muito dinheiro dentro de um elenco, porque senão você explode o teu vestiário. É claro que um jogador desse quilate, ele é entendido pelo jogador, né? O boleiro normal, ele entende. Bom, é óbvio que o Memphis tem que ganhar mais, é óbvio que o Pogba vem com um salário maior, mas essa discrepância ela não pode ser tão grande. Porque não faz muito tempo, o Corinthians estava devendo salário, direitos de imagem, o Augusto tratou de resolver essa questão, mas os problemas financeiros estão aí. Mesmo que sejam valores oriundos de patrocínios, de patrocinadores, os jogadores eles não são funcionários dessas empresas, eles são funcionários do clube. E aí esse repasse acontece para que o clube pague. E muitas vezes tem uma notícia de um processo aqui, de uma dívida ali, que o Corinthians está tentando aparar, está tentando resolver, inclusive com mecanismos jurídicos e tal, para não ter contas bloqueadas, para fazer com que os credores recebam o seu dinheiro. O Corinthians está tentando uma operação também para ser sustentável financeiramente. Enquanto isso, a roda está girando e ele está ousado no mercado, investindo, porque sabe que é dessa maneira que pode dar o retorno. Se não for na questão de títulos, né, na questão da autoestima do torcedor, da renda como um todo, né, que retorna para o Corinthians, seja em pacotes de streaming, seja em produtos licenciados, seja em tudo que envolve a marca Corinthians. Quando você tem um time competitivo, cara, é uma máquina de fazer dinheiro. Os dirigentes precisam entender isso e acho que estão entendendo. No caso do Pogba, então, primeira coisa era analisar, a contratação é interessante, esse ponto já passamos. Os valores, eles são interessantes, mas a gente pode tentar reduzir, né, um pouco para chegar no nível do Memphis Depay. Será que ele vai aceitar? Bom, vamos estabelecer um projeto aqui, uma proposta, apresentá-lo. Se ele topar, vamos lá. Pogba será jogador do Corinthians. Não, eu quero ganhar 4 a 5 milhões de reais por mês. Beleza, boa sorte na Europa, na Arábia Saudita, no raio que o parta, porque aqui não dá para pagar mais do que isso. A Esportes da Sorte, patrocinadora Master, já decidiu que bancará pelo menos 2 milhões de reais. Ou seja, uma parte do salário que seria destinado ao Pogba, como faz com o Memphis Depay. Com o Memphis é diferente, são 80%
dos vencimentos. No caso do Pogba, 2 milhões de reais. O restante teria que ser pago com outro patrocinador. Aquela empresa de acompanhantes de luxo já se prontificou, mas o Corinthians está muito reticente, está com ressalvas para poder aceitar a proposta dessa empresa. E aí as outras empresas que estão surgindo, se oferecendo, estão passando pelo compliance do clube, que é, na verdade, um órgão fiscalizador dentro do clube com algumas exigências, alguns critérios para entender. Essa empresa aqui, o CNPJ dela existe há quanto tempo? Ah, não, é uma empresa que tem um faturamento anual de quanto? Será que poderia bancar? Tudo isso está sendo analisado pelo compliance do clube para que não ocorra um caso como o da Taunza, por exemplo, né? Acho que o Corinthians conseguiria hoje administrar e absorver, como administrou e absorveu com o Paulinho, por exemplo, naquele momento, valores dessa magnitude, né? 2, 3 milhões de reais. Mas vamos lá, né? Se você tem parceiros que estão dispostos a arcar com isso, porque o Corinthians tem outros compromissos, melhor ainda. Então, é nesse pé que está. Os 2 milhões da Esportes da Sorte, mais o restante, que não chegaria a 4 milhões, né? O Augusto não quer um valor tão alto, mas está na casa dos 3 e pouco ali, como o Memphis recebe. Aí sim, bancados por outro patrocinador, que eu não consegui descobrir qual é, mas existe um outro patrocínio aí que pode bancar, ajudar a bancar o Pogba junto da Esportes da Sorte. E aí, gente, no momento em que o Corinthians tiver tudo isso na mão, você pega o dossiê, pega uma pasta assim, né, para os antigos, né, hoje arquivos, nuvens e tudo mais, tudo detalhadinho ali, não, ele é um bom jogador, ele tem entrosamento com o Memphis, ele quer jogar no Brasil, ele tem essa brasilidade que eu falo, essa latinidade, ele se adaptaria ao jeito Corinthians, ele quer jogar no Corinthians, seria a partir de março, então a partir de janeiro ele começa a treinar, já entrosa com o elenco, a comissão técnica, o Corinthians passando na pré-Libertadores, ele na próxima fase já poderia estar, vai demandar um pouquinho de ritmo de jogo, tem a questão do marketing, camisa, valores e tudo mais, tudo isso apresentado, bom, Pogba, o que temos para te oferecer é tanto, você topa? Se ele topar, será jogador do Corinthians. Mas até lá tem um caminho, tá, gente? Vamos ter que aguardar para ver se isso acontece. O corintiano só fala de uma coisa, né? O Pogba no Corinthians. Por quê? Não vem. O Fabinho Soldado tava numa live com o Pogba. E quem filmou foi o Memphis. Tá. Pegou ele falando com o Pogba no telefone, né? E aí dizem que Não realmente a coisa tá traduzir, esquentando, né? E tudo, né? A coisa tá esquentando, todo mundo falando, inclusive agora só a informação de que já sabe até os valores que ele estaria pedindo. Ele estaria pedindo de 4 a 4 milhões e meio por mês, né? Putz, aquilo! O Corinthians ofereceu 3 milhões e meio por mês pra ele. Nossa. Mas tudo isso vai ter ajuda de um patrocinador. Só que esse patrocinador, seria o patrocinador master do Corinthians, da camisa e tal, né? Não vai ajudar da mesma forma que ajudou para trazer o Depay. E esse patrocinador vai pagar, do Depay ele paga 80% do salário dele. Caraca. Pro Pogba, eles ofereceram, parece, 40%. O resto seria tudo Corinthians. Mas, ô Motinha... Faz a cálcula aí. E o site de Senhoritas Gourmet não vai entrar? Não. 1.400. 1.400 só pagaria pro Eu, Pogba. particularmente, tô torcendo pra ele vir pro Corinthians. Porque eu tô louco pra chamar de Pogba. E aí... Marcão, tá impossível hoje, hein? 40%. Marcão, hoje tá impossível. Eu disse que eles pagariam até 40% do salário seria dele. 1.400.000. E o resto seria do Corinthians. Exato. Né? Então, pô, você paga quase, vamos lá, chega uma coisa, 2.100 é do metade. Corinthians. 2.100 seria do Corinthians. Então, para trazer um jogador desse, porque a patrocinadora estaria interessada em trazer mais um jogador midiático. Só não pode ser aquela patrocinadora, cara. Não, não. A matriz era um terreno baldio. Do Paulinho, e botaram de responsável uma senhora, que é analfabeta aqui em Peruíbe. Aquilo é Aí não, né, lamentável, cara? hein? Aquela lá que tinha até um trator lá, né? Tinha. Também tinha uma lá que tinha um trator. Então, estão pai amado, aguardando hein? a novela aí, Pogba, acontecer, né? Diz que realmente está sendo encaminhada essa novela, que pode acontecer, ou não, né? Chega uma hora e fala, não dá, a gente Ele só vai... pode jogar em março, né, Motinha? Porque ele tá suspenso. E ele tá muito tempo sem jogar, né? Mas vale a pena o investimento, Lima? Um ano e meio sem jogar, parece. Eu não investiria, porque o Pogba, nos últimos tempos, antes de ter a suspensão, ele já vinha se machucando muito. Muito. Então, Já tava na descendente, né, Lima? Já, então o torcedor ele fica lembrando daquele Pogba fantástico, Copa, aquele né? jogador da 2018. Copa, da Juventus, enfim. Eu não comentaria, né? Muita grana, porque é outro negócio, né? A galera também não é boba. Esses jogadores de nome da Europa que estão aí sem 4 milhas, final de vocês carreira e estão de tal. brincadeira. Aí os caras olham pro Brasil, vê o Memphis ganhando uma bala, que não ganharia na Europa, inclusive,
né? E fazendo sucesso, falou, opa, vamos ver se não dá pra entrar um pouquinho ali e tal, né? Então, eu não contrataria, não. Pior que não aqui sei, faz sucesso, enfim. Lima. Olha o Memphis aí que não jogava na Europa, jogou um pouquinho. Mas o Memphis aqui é novo, a quinta né? divisão. É diferente do Pogba, da situação do Pogba, né, Quintino? É verdade também, isso também é verdade. Ó, o Corinthians que tá aí já avisou pro Pedro Raul e pro Pedro Henrique que... Pedro Raul. É... Que beleza, Pagou hein? 20 milhões, não foi isso? Foi. Nossa senhora. Então, beleza, hein? 29, não é 29 milhões, se eu não me engano. Toluca, né? É. E aí, o Pedro Henrique e o Jesus. Pedro Raul pode procurar um time que não vai dificultar a saída deles, que não vai contar com eles ano que vem. Então, parece que Pedro Henrique e Pedro Raul aí 5 não milhões passa... de dólares, acabei de checar aqui, É. Marquinhos. Então, quanto que tá? Meu E aí Deus, os hein? dois, Cara, né? os caras estão perdendo a noção, juro então por Deus. os caras juro por Deus. 30 milhões de reais Não, hoje, detalhe, cara. eles têm mais um... O contrato deles vai até o fim de 2026, cara. Então os caras estão dispensando agora. Tem mais 2 anos ainda. Mas como funciona isso, dispensar? Eu não sei como é que é. Não, É. avisaram pra ele que eles podem procurar outro time, que não vão Sim, dificultar mas a eles têm saída que- deles, né? Mas, Tem um contrato, né? mas tem um contrato. O Corinthians vai ter que pagar até o último real. Não, vai. até porque o Pedro Henrique teve já proposta e o Corinthians não aceitou. Por isso que ele tá falando que não vai dificultar, entendeu? Mas, Motinha, o plano do Augusto é o seguinte: ele vai começar a gravar vídeo e pedir pra torcida que tá recebendo 13º de CID ajudar a pagar os. Aquilo foi nada da sua, que mas vergonha, hein? parece lamentáveis, hein? Pediu pra Obrigado. montadora de Absurdo. carro aí, cara. Ah, que Paguem absurdo isso, hein? A Que vaquinha. absurdo, Tá de brincadeira. É tipo assim, vocês estão recebendo aí a sua parcela de lucros aí, da empresa, o PLR, Aquilo é lá, lá. lamentável, velho. Pô, juro por pega Deus. isso aí, ajuda na vaquinha. Pior que tem gente que vai fazer isso, Como cara. pode? Como é que pode, cara? E tem E gente que ainda vai coloca fazer assim, isso, ó. né? E ainda posta na rede social pra estimular outras Eu pessoas pensei que era doarem IA, também. velho. Eu pensava que era IA, que não era Imagina. verdadeira aquela Não, imagem. mas tem que tomar cuidado agora com isso aí, né? É, A gente já. tem que ficar esperto pra ver se é o cara mesmo. Não, ou pode né? ser o A, o I Ô, ali não tem Marcão, nada. essa notícia você vai gostar. Sabe quem tá voltando pro Corinthians? João Pedro Choca. Quem? João Pedro Choca. Ah, Tava se despedindo do Bonfilho, Ceará. Não vou nem falar o Bonfilho a casa torna, porque o Bonfilho é o Ninho torna, né? Mas, ô Lima, Oi. perguntar uma coisa pra você. Você falou, eu ainda vejo o Palmeiras sendo tetracampeão paulista. Uhum. O Corinthians terminou bem o ano Sim. aí. Um time fazendo muitos gols. Os paulistas foi o que melhor terminou. Uma sequência de vitórias. 9. 9 vitórias, quando ninguém achava que pudesse ganhar mais 4. Ganhou 9. Seria o Corinthians o principal entrave pro Palmeiras ganhar um paulista, por exemplo? Se o Corinthians começar o ano como terminou esse aqui, eu acho que sim. É o que vai dar mais trabalho, porque dos clubes grandes de São Paulo, quem começa o ano com menos problemas em relação a contratações de peças e tal é o Corinthians. Né? Porque o Corinthians se refez no meio do ano, né? O Ramon Dias conseguiu aí do meio pro final dar a liga nesse time, nessas contratações feitas. Então você só precisa de contratações pontuais, porque o time tá feito. O time titular do Corinthians está montado ali. Você precisa de uma peça ou outra, um lateral aqui, um lateral ali também. Zagueiro, Tanto é que o Corinthians também tava de olho no Wendel, né? De repente tava até falando pra você, se o São Paulo tá se enroscando lá com o Porto, eu não duvido que o Corinthians vá lá e pegue o Wendel e o São Paulo fique chupando o dedo. Porque o Wendel tava na mira do Corinthians. É que o Corinthians, pelo menos a princípio, disse que não ia entrar em leilão e tirou o corpo fora e deixou o São Paulo negociando. Mas a partir do momento que o negócio começa a ratear, eu não duvido que o Corinthians volte a carga e pegue o Wendel, pague o que o Porto quer e pronto. Não duvido, porque o Corinthians tá atrás sim de lateral. Também Então, atrás de um zagueiro eles estão. também. Mas eu acho que o Corinthians é o time paulista que começa mais pronto a temporada 2025. E se começar com a moral que acabou 2024, sem dúvida nenhuma, vai ser o que vai dar mais trabalho pro Palmeiras nesse começo de temporada, sim. Muito bem. Mais uma coisa, Cláudio? Acabou. É isso? Acabou. Muito bem. Você ouviu aí, acompanhou as notícias do Corinthians? Já vamos falar sobre também o mercado da bola do São Paulo, mas agora saiu uma notícia de última hora que, olha, vai abalar aí, ó. Cruzeiro encaminha a contratação do lateral direito Fagner do Corinthians. Notícia que saiu do André Hernan agora há pouco, publicada pelo nosso colega aqui do De Primeira. Se a gente tiver até legal colocar no ar aí, ó. A matéria diz o seguinte: o Cruzeiro está próximo de concretizar a contratação do lateral direito Fagner. O jogador de 35 anos tem encaminhado um acerto com a Raposa por empréstimo de uma temporada. E as partes ajustam detalhes finais para selar o negócio. A informação foi primeiro divulgada pelo canal de Samuel Venâncio e confirmada pelo André Hernan.
O Fagner, que tem contrato até o fim de 2026, mas ao longo aí da temporada perdeu a titularidade para o Mateuzinho. E em 2024 atuou em 41 jogos e 5 assistências. Alicia, seria uma notícia que movimentaria, né? Se concretizando uma negociação que movimentaria o mercado com um Cruzeiro bastante agressivo também. Se o Palmeiras está nessa, o Cruzeiro não está atrás. Já anunciou o Dudu, o Gabigol está muito próximo e agora o Fagner. Luísa, você não acho que seja à toa que a gente esteja usando o adjetivo agressivo ao falar de Fagner, né? Mas eu confesso que eu vejo essa montagem do elenco do Cruzeiro e me dá um pouco de Fluminense feelings, sabe? Montando um time mais velho, né? O Fagner é um jogador de 35 anos, tem a contratação do Dudu. Obviamente o Gabigol não é um jogador mais velho, mas assim como o Dudu é um jogador que não teve uma boa temporada. No caso do Gabigol, eu acho que consigo incluir o Dudu aí também, né? Quase 2 temporadas sem grandes atuações, mas certamente um ano ruim. E vai montando uma equipe envelhecida de jogadores que não estão voando, né? Uma coisa é você contratar um cara de 35 anos, 38, tá aí o Fábio, que não nos deixa mentir, com 44 anos, que tá voando. Não é o caso do Fagner, não é o caso do Dudu e não é o caso do Gabigol. Então, são apostas na mão de um treinador que também não está em boa fase, né? Que também teve uma temporada péssima para ser esquecida, e com investimentos muito altos. Então, assim, acho que é uma boa para o Fagner, é uma boa para o Corinthians. Não tenho minhas dúvidas realmente se é uma boa para o Cruzeiro. É uma boa para... Preciso falar agora sobre Memphis Depay, que virou alvo do PSV da Holanda. O jogador tem uma baita história no PSV, foi lá que ele começou com apenas 13 anos de idade e foram quase 9 temporadas até ele correr o mundo em clubes super importantes. Mas o torcedor corintiano não precisa ficar preocupado. A ideia do PSV não é contar com o Memphis Depay agora. O clube holandês já sabe de todo o carinho e amor que o Memphis tem desenvolvido no Corinthians. A ideia é que quando ele deixe o Corinthians, possivelmente em junho de 2026, quando se encerra o contrato, aí sim que tudo esteja programado para que o Memphis volte para sua casa. O interesse do PSV no Memphis foi confirmado inclusive pelo diretor do clube, o Marcel Brands. Essa informação foi publicada por um jornal holandês que cravou esse interesse e as aberturas de negociações. Como o Memphis tem todo o carinho do torcedor e está super adaptado ao Corinthians e à cultura de São Paulo, ninguém tem a menor preocupação de que ele possa sair por agora. Pelo contrário, o Memphis está ajudando o Corinthians a melhorar o time. É o Memphis quem trabalha nos bastidores para que o Yuri Alberto não aceite propostas da Inglaterra e é o Memphis também quem trabalha nos bastidores pela contratação de Paul Pogba, jogador que se encaixou como uma luva no Corinthians, ganha 2.900.000 reais fixos por mês, podendo chegar até 4 milhões de reais se metas por performance e também de marketing forem alcançadas.